Hoje, como é o Dia do Homem, nós vamos falar de muitas coisas, né? Aqui ao meu lado eu tenho o pastor Stephen Langa, que é um pastor de Uganda e vai tratar conosco sobre um assunto que tem tocado muito o Brasil, sobretudo nesses dias. Já temos falado sobre isso há muito tempo, transformação. Mas hoje o Brasil está experimentando uma transformação e isso a sociedade secular, tem visto isso, né? Então, mas nós vamos falar da perspectiva do reino de Deus, transformação da perspectiva do reino de Deus. Mas também nós vamos falar de assuntos ligados aos homens, né? E para isso, ali no nosso sofá, nos acompanhando, nós temos vários profissionais para brilhantar o nosso bate-papo também. Nós temos ali a Camila Adriana Ribeiro, que é fisioterapeuta. Seja bem-vindo, Camila. Obrigada. Muito bem. Temos o Eider, que é urologista, muito conhecido também pelos homens, né, esse profissional. Seja bem-vindo, Eider. Obrigado. E muito temido também, diga-se de passagem, né? Hoje já nem tanto. Temos também o motociclista como eu, né, o Dr. Guilherme, que é psicanalista. Dr. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. E nós vamos tratar de todos esses assuntos, mas eu queria introduzir também o pastor Stephen. Welcome to Brazil and to our show. Thank you very much. May the Lord bless you. Amen. Nós estávamos dando as boas-vindas a ele aqui. Bom, então a gente poderia começar lá primeiro, porque a gente vai introduzir o assunto aqui por aqui, transformação. Muito bem. Pastor, you came to teach on a seminar about transformation. Eu perguntei para ele, dizendo que ele veio para ensinar num seminário de transformação. Deixa eu explicar primeiro o que é esse seminário. O Instituto Transforma, que é um instituto brasileiro, tem trabalhado juntamente com alguns líderes, inclusive aqui em Lagoinha, sobre transformação, né? E temos trazido os líderes do mundo afora para falar sobre o que Deus tem feito e como Deus tem transformado a sociedade em geral através da igreja. Então eu quero ouvir dele, que é de Uganda, o que Deus tem feito em Uganda e qual foi a experiência que ele veio trazer. So, speaking on a seminar, what could you share on transformation? What kind of mindset, when we say the word transformation, we could receive from this seminar? Transformation, and especially biblical transformation, is a transformation towards God's intentions. Transformação, segundo a perspectiva bíblica, é transformação em direção às intenções de Deus. Of all that was lost during the fall. E aquilo tudo que foi perdido, né, durante a queda para ser recuperado. Because when man fell in chapter 3 of Genesis, everything was destroyed. Pois quando o homem ele sofreu a queda em Gênesis capítulo 3, tudo foi também destruído. Our relationship with God was destroyed. Our relationship with each other was destroyed. Our relationship with the environment was destroyed. O nosso relacionamento com Deus foi destruído, o nosso relacionamento com o outro foi destruído, e o nosso relacionamento com tudo mais foi destruído. But Jesus came to restore all things. And Colossians chapter 1 verse 20 tells us that through Christ, God reconciled all things. Então, através de Jesus, tudo mais foi restaurado. E em Colossenses capítulo 1, versículo 3, nós dizemos que em Cristo, né, tudo está unido. So Jesus did not only die for our sins, much as that is great, he died that all aspects of human existence should be restored. Então Jesus ele não morreu só pelos nossos pecados, né, mas ele morreu para que tudo mais pudesse ser restaurado. So that Jesus takes us from Genesis chapter 3 back to Genesis chapter 1 before the fall. Então Jesus nos tira de Gênesis capítulo 3 e nos leva de volta a Gênesis capítulo 1 antes da queda. So in order to experience that transformation, we need to change our mind and see things from God's perspective rather than our cultural perspective or secular perspective. Então, através dessa transformação, nós temos que ver as coisas da perspectiva de Deus e não da perspectiva cultural e etc. I'm going to open to questions if they have questions, okay? But you can finish that speech. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas aqui para ele também, né, sobre transformação. I know you came from Uganda, and there in Uganda, Africa, we know that you have a lot of problems, especially with HIV situation, with poverty. So what kind of transformation your society has been experiencing
during this church transformation process? Eu perguntei para ele como é que lá na Uganda, por exemplo, onde a gente sabe que eles sofreram muito com a questão do HIV, do vírus da AIDS, também da pobreza, como que eles têm experimentado transformação através desse mover da igreja? We had a big problem in Africa, especially in Uganda, with HIV. Nós temos um grande problema na África, especialmente na Uganda, com o AIDS, o HIV. About 20 years ago, we were the highest in the world. Aproximadamente 20 anos atrás, nós estávamos no topo do ranking, não é? O maior índice de HIV. Infection rate was at 20% plus at that time. Naquela época, a infecção era mais de 20% da sociedade. Then the church came in with a biblical solution of teaching abstinence and teaching faithfulness in marriage. Então a igreja entrou nesse cenário ensinando princípios bíblicos para eliminar esses problemas, como por exemplo fidelidade conjugal, a forma de abstinência. And as a result of that, HIV came down to about 6%. Uau! E como resultado disso, né, o índice de HIV caiu de 20% para aproximadamente 6%. With our own church-based solutions, biblical-based solutions. E simplesmente com a igreja trazendo princípios bíblicos para solucionar. That's one area we've seen transformation. Então essa é uma das áreas onde a gente viu transformação. Last year, our country was 50 years old since independence. 50. Yeah. No ano passado, nosso país celebrou 50 anos de independência. And it was a time of jubilee. And jubilee means a new beginning, going back to God and starting anew as a nation. Então isso é um tempo de jubileu. Jubileu é um tempo de um novo começo, de se voltar para Deus. So as a nation, we took that very seriously, and as the church, we went through intercession, and we brought the government into this whole thing, and we had a wonderful celebration where the president was able to repent on behalf of the nation before God. Amém. E a igreja começou a orar, a interceder por isso, e a nação recebeu isso de forma que tivemos uma linda celebração onde o presidente da nação pôde se arrepender por todos os pecados. So asking about that, how the political society and the regular society received this church interference on the secular cenário. Eu perguntei como é que o cenário político e também a sociedade comum recebeu essa interferência da igreja numa questão secular. During the time of intercession and prayer, durante o tempo de intercessão e oração, at some point the leaders of this movement made an appointment with the president to see the president. Em algum momento, os líderes desse movimento marcaram um encontro com o presidente da nação. And so the president gave them an audience, and he was very busy at that time. I said, well, I'll only give you 20 minutes. E naquela época o presidente estava muito ocupado e ele cedeu apenas 20 minutos para esse grupo. And so they began to tell him about the biblical implication of Jubilee. Então eles começaram a explicar para ele as implicações bíblicas do jubileu. How God works in cycles. Como é que Deus trabalha em ciclos? For example, there's a daily cycle where there's light, you go and work, and then you go and sleep, and the cycle of Por exemplo, o ciclo diário, você tem dia e noite, depois você descansa e volta um novo dia. And then there's a cycle of a week. Every week you start again, after 7 days, then you start anew. Então eles falaram do ciclo da semana, depois de 7 dias você recomeça a semana. Every year is another cycle. E todo ano tem um ciclo. Every 7 years is another cycle. E a cada 7 anos um outro ciclo. Then 50 years is a cycle for new beginnings politically, economically and spiritually. Então 50 anos é um outro ciclo para um novo começo politicamente, socialmente e economicamente. This was told to the president. Então isso foi dito ao presidente. He was shocked. E ele ficou chocado. He said, I thought Jubilee was just a number, 50. Ele pensou que jubileu era apenas número, 50. I didn't know it had so much meaning to the nation and to everything. Ele disse, eu não sabia que isso tem tanto significado para a nação e para tudo. Tell me more. Ele disse, me fale mais a respeito. That meeting took over 3 hours. Então aquele encontro durou mais que 3 horas. And the president ordered that
Now, I want this information to be given to the whole cabinet because we don't know these things. Teach us these things. I want to make a meeting and come and tell the cabinet everything. Uau! Então o presidente ordenou que aqueles ensinamentos fossem dados a todo o gabinete dele, que tivessem um encontro para que todos pudessem saber daquilo que ele havia aprendido. So that is yet to happen, but at least the president is very open and the politicians are very open to guidance by the church on this very important aspect of the nation. Isso ainda vai acontecer, esses ensinamentos ainda vão ser passados conforme ele pediu, mas o fato é que o presidente está muito aberto para todo esse ensinamento. So, in our case in Brazil, so what you taught in this seminar in small words, a few words, you taught to the Brazilian church? Eu perguntei o que no seminário eles ensinaram, portanto, então, para a igreja brasileira. I'm telling the Brazilian church to rise up to the occasion and play her God-given responsibility to the nation. Então eu tenho dito para a igreja brasileira para que ela se levante, assuma a responsabilidade, para que receba de Deus essa responsabilidade em relação à nação. God has chosen the church to be the vehicle through which he can bring healing and restoration to nations. Então Deus quer usar a igreja através da qual ele quer usar, trazer cura para a nação. Because it is the church with the information, with the data, with the wisdom that is needed to run every aspect of public life, including government. Porque a igreja tem os dados, a sabedoria correta para serem aplicados, então, no governo. So, the church needs to provide that information, those values and principles which are necessary for good governance, to give it to the politicians. Então a igreja tem aquilo que os governos precisam para que eles possam governar corretamente. So that the politicians can run with those good principles. E eles possam governar com bons princípios. Of justice and fairness to all in the De nation. justiça e em favor de todos. So the church needs to rise up to the occasion because nobody else will do that. And if the church does not play that role, the nations, including Brazil, will be doomed. Então, se a igreja atuar, inclusive o Brasil, vai ser transformado.